Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última aula de matemática do ano. Pois é, estamos chegando aí ao final desse processo. Quero primeiro parabenizar a todos que estiveram aí firmes e fortes até aqui, hein? Que não soltaram as mãos, não desistiram, persistiram, continuaram, né? Todos nós unidos, e agradecer aos pais aí também por essa assistência em casa, né? Que esse ano foi uma assistência realmente importantíssima, tá? Se já é assim todos os anos, né? A família presente junto com a escola, a criança desenvolve sempre muito melhor. Imagina esse ano, né? Que nós não tivemos aí as nossas aulas presenciais. Então, nossa aula de hoje serão dois assuntos: fração e números decimais. Primeiro, a gente precisa rever o conceito de fração, termos de uma fração, tá? Nós vamos ver também alguns tipos de fração e vocês vão entender mais qual a finalidade da fração, certo? O que conseguimos fracionar no nosso dia a dia, que costumamos fazer isso, não é? De forma natural e cotidiana. E a gente vai trabalhar isso agora, tá? Números decimais é a parte que não é inteira, está relacionada à fração também, que a parte inteira são a parte dos números naturais, não é? De 0 para cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Números decimais é a parte não inteira. Então, tem tudo a ver com fração também. Só que são formas diferentes de representar. E aí a gente precisa ver como se lê também, como se representa. Tanto na imagem, na figura, quanto também na parte numérica. Certo? Então, para que vocês me entendam melhor, eu trouxe aqui algumas coisinhas que a gente costuma usar em casa, no nosso dia a dia, até para o nosso consumo. E muitas das vezes nós realizamos fração, tá? Só que aí é uma forma tão natural das coisas acontecerem que a gente não associa, né? O que eu estou fazendo é uma fração. Então, eu vou exemplificar, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui uma fruta, não é? Seja uma maçã, seja uma banana, seja uma laranja, seja qualquer um outro tipo de alimento que você tem como um inteiro, tá? Esse aqui é um inteiro, não é pedaço, é um inteiro. Então, se eu quero dividir essa maçã em partes, eu vou fracionar. Então, o que quer dizer? Fração são partes de um inteiro, ou o próprio inteiro quando você conta todas as partes que você dividiu. Vou dar um exemplo aqui. Eu pego essa maçã aqui e divido ela ao meio. Certo? Dividi aqui a maçã ao meio. Eu dividi um inteiro, eu reparti, certo? Eu tenho duas metades. Então, se eu dividir ao meio, eu tenho um inteiro fracionado em duas partes iguais, certo? Posso dividir para mim uma metade, para outra pessoa outra metade, ou eu posso dividir ainda em mais partes, certo? Aqui, se eu fosse representar, eu não teria mais um inteiro, porque eu reparti o inteiro, né? Então, eu ia ter assim, 2 sobre 2. Nós lemos 2 sobre 2 ou lemos 2 meios. Meios que corresponde à metade, certo? Então, aqui eu tenho 2 meios, ok? Só que vamos dizer que eu não quis comer as duas partes. Eu só quero comer uma. Então, se eu pego uma maçã, divido ela ao meio, eu tenho duas partes, mas só comi uma. Quanto eu comi dessa maçã?
eu comi 2 meios ou eu comi 1 meio, né? 1 meio. 1 meio quer dizer metade, uma parte, certo? 2 meios corresponde à maçã inteira que eu dividi, mas eu só consumi uma metade, então eu consumi 1 meio, tá? Se eu pego essa mesma maçã, em vez de dividir em 2, dividir em 4, aqui, 3 pedacinhos, mais um, dividir em 4, certo? 4 pedaços. Eu posso, se eu quiser, distribuir com o número de pessoas, né? Até 4 pessoas. Eu como uma parte, outra pessoa come outra, outra pessoa outra. Eu posso comer 2 partes e outra pessoa 2 partes, não é? Vai depender do meu objetivo, o que eu quero fazer com essa maçã. Mas aqui, antes eram 2 partes de 2, agora são 4 partes, não é? Mas veja só, eu peguei um inteiro e dividi a maçã em 4 partes. Então, não é mais 2 de 2. Vai ser quanto? Vão ser 4 de 4, né? Que eu dividi a maçã em 4 partes e tenho 4 partes para distribuir. Só que dessas 4 aqui, eu não quero comer as 4, eu só quero comer 2. Então, eu vou comer 2 de 4 partes, certo? 4 quartos corresponde à maçã inteira que eu dividi em 4, certo? Se eu tivesse distribuído as 4 partes, seria 1/4 para cada um. Se eu tivesse comido as 4 partes, eu teria comido a maçã inteira. Então, 4 quartos também corresponde a 1 inteiro, que é a maçã. Mas aí eu não quis comer as 4 partes. Eu comi 2 partes. Então, eu comi 2 e 4. Como é que a gente lê essa fração? 2 quartos. Certo? Então, lembrando, a parte de cima da fração nós chamamos de numerador. Numerador. A parte de baixo da fração nós chamamos de denominador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o denominador é a quantidade de partes total que eu dividi o inteiro. E o numerador quer dizer a quantidade de partes que eu considerei, que eu tomei. Nesse caso, eu falei para vocês que eu não comi as 4 partes da maçã. Eu comi 2 de 4. Então, 2 quartos. Certo? Se depois eu for lá e comer mais 2 partes, então eu comi a maçã inteira, mas de forma fracionada e não de uma vez só. Certo? Então, nós temos os termos da fração, numerador e denominador. Ok? O que é o numerador? É a quantidade de partes que eu tomei. O que é o denominador? É a quantidade de partes total. Aquelas partes que eu comi e as partes que sobraram, em que eu dividi toda a maçã. Eu peguei aqui um outro exemplo também. Por exemplo, tem um biscoito aqui, certo? Um pacote desse biscoito equivale a um inteiro, um pacote inteiro, né? Mas vamos dizer, eu estou aqui com meus colegas em casa, quero compartilhar um lanche. A partir do momento que eu abro esse biscoito aqui,
e distribuo, eu estou fracionando. Eu sozinha vou comer o biscoito inteiro? Não, eu vou repartir. Mesmo que eu tivesse de comer ele todo, eu poderia escolher. Hoje eu como 2, amanhã eu como 2, depois eu como 2. Então, eu estou fracionando, certo? Vamos dizer aqui que nós temos 2, 4, 6, 8, 10 biscoitos nesse pacote. É a quantidade de um pacote inteiro. Dos 10 biscoitos, como é que eu vou representar aqui esse pacote? Então, um pacote inteiro equivale a 10 de 10, certo? Porque o total são 10 biscoitos. Mas eu não vou comer os 10 de uma vez. Vamos dizer que eu coma só 2 biscoitos. Então, eu vou comer 2 de 10, certo? Ou, como é que a gente lê a fração? 2 décimos. Certo? Por quê? Porque o numerador, a leitura é sempre normal. A gente vai ler como se lê um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembram que eu falei isso? Já o denominador, a gente lê de forma diferente. Vou mostrar para vocês aqui a leitura de algumas frações, certo? Então, nós temos aqui, ó, 1/2, 1/3, 3/4, 12 quintos, não é? 5/6, aí vem pra cá, 2/7, 7/8, aí nós temos 21 nonos, 3 décimos e 4 11avos. Deixa eu só explicar a vocês aqui uma diferença entre alguns denominadores, né? Quando a gente vê que o 2 está no denominador, a gente não vai ler 2, a gente vai ler meio. Se o numerador ele for apenas 1, a gente lê o denominador no singular, meio. Quando o numerador ele é mais de 1, no caso aqui 3, nós não vamos ler 3/4 no singular, a gente vai ler 3/4 no plural, tá? Então, vai mudar o denominador, você vai acrescentar um S quando o numerador for mais de 1, certo? Lembrando que os denominadores a gente lê de forma diferente. O 2 é meio, o 3 é terço, o 4, quarto, o 5, quinto, o 6, sexto, o 7, sétimo, o 8, oitavo, aqui tá no plural porque são 7, mais de 1, né? Nonos, olha, o 9, quando está no denominador, ele se chama nono. O 10 se chama décimos, né? Aqui, 2 décimos, certo? Agora, a partir do 11 em diante, até o número 99, a gente precisa acrescentar, a gente lê o número normal, 11, e acrescenta a palavrinha avos, certo? 11avos, 12avos, 13avos, 20, 30, 40, 50, 90, até 99, certo? Quando chega a 100, a gente já lê centésimo. Do mesmo jeito, 101 avos, 102 avos, 103 avos, e assim por diante, até 999. Quando aparecer 1000 no denominador, a gente já lê como milésimo, certo? Só para a gente relembrar isso aí.
E daqui a pouco a gente vai entrar na parte decimal para vocês verem como é que a gente representa o número decimal em forma de fração também, certo? A parte decimal é justamente essa que eu estou falando para vocês: décimo, centésimo e milésimo, certo? Então, aqui é como se lê a fração, leitura de fração, ok? Bem, continuando. Aí eu trouxe aqui também uma barrinha. Nós temos uma barrinha, né? O biscoito dentro, ele já vem dividido, né? Em biscoitos. Já a barrinha, ela vem inteira. Então, você vai precisar dividir. Se você for dividir entre você e um amigo seu, né? Uma barra de chocolate. Então, tem algumas barrinhas que já vêm os quadradinhos. Vocês podem separar por quadradinhos, né? Mas que seja uma repartição de tamanhos iguais, para que seja realmente considerada uma fração, tá? Aí nós temos aqui, ó, pacotinho de biscoito, de bolacha em casa, né? Olha como é fácil a gente verificar fração aqui nesse pacote, né? Veja só, um pacote inteiro corresponde a 3 bloquinhos, né? 3 bloquinhos de biscoito. Se eu pego um bloco desse e abro para consumir, como é que eu represento isso na fração? Então, será assim. Um pacote corresponde a 3 de 3, certo? Só que eu só vou consumir um pacote desse menor. Então, eu vou consumir 1 de 3, né? 1 de 3 quer dizer 1/3, certo? Então, como é que a gente lê o número? 1/3, ok? Eu trouxe para vocês aqui também uma imagem, né? Temos aqui um coração. Esse coração, se eu dividir ele aqui, ele tá inteiro, né? Se eu divido ele aqui, ó, dobro ele aqui ao meio, nós estamos vendo, ó, que o coração, ele é uma figura simétrica, porque a gente consegue dividir e um lado ser totalmente igual ao outro, né? Então, ele é simétrico, ó. Se eu dividir aqui o coração ao meio, então eu tenho 2 partes iguais, né? E eu tomo uma dessas partes vamos dizer assim, para que vocês entendam melhor. Vamos dizer que esse coração aqui não estava pintado. Estava assim, em branco, inteiro. E aí eu peço para vocês pintarem um meio desse coração. Um meio, sim. Um meio, certo? O que é que vocês iam fazer? Vocês iam pintar as 2 partes? Não, né? Vocês iam pintar apenas uma parte. Queria ficar assim, deixa eu ver. Vocês iam pintar apenas um lado e o outro lado ia ficar sem pintar, certo? Eu tenho aqui um outro quadrado. Esse quadrado aqui, ele é um inteiro, correto? Mas se eu quiser fracionar esse quadrado aqui em 2 partes, eu posso dobrá-lo ele ao meio. Também é uma figura simétrica, né? Que esse lado aqui é o mesmo tamanho desse. Então, aqui eu tenho 2 partes, certo? As 2 partes estão pintadas, então são 2 de 2. Eu dividi em 2 partes e considerei as 2. É um inteiro. Se eu quiser dividir ele mais uma vez, eu vou dobrá-lo novamente. Então, eu dividi mais uma vez. Eu tenho quantas partes agora?
4 de 4, não é? Eu dividi em 4 e todas as 4 estão pintadas. Mas se dessas 4 partes, eu retiro uma parte. Vou retirar aqui uma parte. Eu tanto posso representar a parte pintada, que ficou, que restou, como eu posso representar em forma de fração a parte que eu retirei, certo? Como assim, tia? Ó. Eu dividi o quadrado em 4 partes. O total de partes diz respeito ao denominador, certo? É o número que está abaixo. Agora, o que é que eu vou considerar? É a parte que eu tirei ou a parte que ficou? Vai depender, certo? Eu posso, no momento, querer considerar a parte que sobrou e posso considerar a parte que faltou. Então, veja. Se eu digo a vocês, represente desse inteiro aqui, ó, a parte que foi tirada. Então, eu já sei que a gente dividiu um inteiro em 4 partes. Mas, qual foi a parte retirada? Uma. Então, 1/4. Certo? Mas, se eu quiser representar também a parte que ficou, vai ser 4, novamente, porque é o total, gente. A gente não pode esquecer que o denominador é o total de partes. Então, a gente tem que juntar tudo, tá? 4. E o numerador vai ser só a parte que eu estou considerando. Nesse caso aqui, a parte que sobrou foram 3, certo? Então, o numerador vai ser 3. 3/4. Vejam que eu estou representando o mesmo inteiro, só que de forma diferente. Primeiro, eu considerei 1/4, que foi a parte que eu tirei. E agora, eu estou considerando 3/4, que foi a parte que sobrou, que restou, que ficou. Se eu juntar essa fração com essa fração, o denominador é o mesmo. Então, eu repito o denominador e vou apenas somar os numeradores. 1 mais 3, 4. O que isso quer dizer? Que 1/4 mais 3/4 é igual a 4/4. E 4/4 corresponde a um inteiro, certo? Então, o que a gente precisa saber é que fração são partes de um inteiro. Eu posso representar a fração partes de um inteiro ou até um inteiro. Nesse caso aqui, 4/4, certo? Se eu dividir um inteiro em 8, então o denominador vai ser 8. Seria 8º. E as partes que eu considero é o numerador, certo? Vamos avançar um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, uma outra figura, é um triângulo. E aqui eu dividi ele em partes iguais, em 3 partes, certo? 3 partes. Então, tanto eu posso dar uma figura inteira e pedir para que vocês dividam, como eu posso já dar a figura dividida, né, a imagem, e dizer assim para vocês. Gente, nessa figura, nessa imagem que já está dividida, já está fracionada, eu quero que vocês representem esta fração pintando. Como é que eu pintaria aqui essa figura, né? O que é que essa fração me diz? Essa fração me diz que essa imagem aqui, que era um inteiro, foi dividido em 3 partes iguais.
Só que eu só posso considerar apenas 2. Então, eu peço para vocês marcarem ou pintar essa fração representando na imagem. Aí vocês vão escolher 2 partes. Pode ser essa, pode ser essas 2, pode ser essa ou essa, certo? E aí, se eu parasse aí, seria 1/3, né? Que eu pintei apenas uma de 3 partes. Mas eu pedi para pintar 2 partes de 3. Certo? Aí eu pergunto a vocês, a parte que sobrou eu também posso representar? Também. E para mim, eu sabendo fazer isso, eu vou entender que juntando uma parte com a outra, vai voltar a ser um inteiro. Essa foi a parte que eu pintei. E a parte que eu não pintei corresponde a quanto? Foi o que sobrou de 3. 1/3. Lembra aquele exemplo anterior? Que eu somando vai dar 3/3, porque o denominador é o mesmo. A gente repete. Soma os numeradores, que vai dar 3/3, que vai dar igual a 1 inteiro, certo? A imagem inteira, né? Ok? Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, uns exemplos aqui, né? A gente geralmente, quando vai trabalhar a fração, a gente lembra muito da pizza, né? Que é uma forma, assim, bem fácil da gente dividir, da gente entender, né? É um alimento que a gente come sempre, assim, fracionado, certo? Então, veja só. Aqui eu tenho a representação. Como é que a gente lê essa fração? O numerador a gente lê normal, 4, e o denominador, oitavos. Lembrando que o denominador é a quantidade total de partes. O numerador é a quantidade de partes ou que não está preenchida ou que está preenchida. Vamos observar, por essa indicação aqui, poderia ser tanto a parte preenchida, que são 4, como a parte que está faltando, né? Vamos observar aqui também, 2/4. Eu poderia estar considerando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. 1/2 também, né? Mas vamos observar aqui, 8/8, aí eu tomei tudo. Eu dividi em 8 e todas estão preenchidas. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o que foi considerado nessas frações foram as partes preenchidas e não as que estão faltando. Aqui, ó, 5/8. Então, foi consideradas 5 partes de pizza que sobraram, não é? De 8 no total, certo? É assim que a gente vai entender qual a parte que foi considerada, ok? Quando ela vem assim, na metade, né? A gente não consegue compreender bem. Mas quando vem mais que a metade ou menos que a metade, aí a gente já consegue identificar, certo? Aí vamos ver agora alguns tipos de fração e como representar ela em figuras.